Bom, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí a Strong, né? Business School. Hoje estamos iniciando a nossa segunda semana de educação financeira, né? A primeira ocorreu ano passado, nessa mesma época, e devido aí ao sucesso, nós resolvemos fazer a segunda edição, tá? Os eventos serão realizados de segunda a quinta-feira, então cada dia um professor com tema aí voltado para a área financeira, de segunda a quinta, então, a partir das 19 horas, tá? O evento, vocês fizeram inscrição aí para todos esses dias. Professor Robson Gonçalves, né? Ele é professor da FGV, consultor e coordenador, né, na Fundação Getúlio Vargas, economista da USP, mestre em economia na Unicamp, é especialista em psicologia analítica no Instituto Freedom, e o tema de hoje, que ele vai passar aí para vocês, é finanças comportamentais e neurociência, tá? Antes de passar, então, a palavra ao professor, vou fazer comentar um pouquinho sobre o que é a Strong, né? Muitos de vocês já conhecem. A Strong é uma instituição de ensino, né, com cursos de graduação presenciais, nas áreas de administração de empresas, ciências contábeis, economia, publicidade, propaganda e direito. E também tem os cursos tecnológicos, né, são cursos de graduação, EAD, na área de gestão de RH, gestão pública e gestão financeira também. Somos conveniada da Fundação Getúlio Vargas há 26 anos, então administrando os cursos de pós-graduação MBA, que a Fundação ministra, né, nas nossas unidades de Santos, Santo André, Osasco e Alphaville, tá? Então toda a parte acadêmica é da Fundação Getúlio Vargas e a parte da infraestrutura local é de nossa responsabilidade, tá? E são cursos aí em diversas áreas de conhecimento, como a área de gestão financeira, que essa semana é mais voltada para a área de gestão financeira, gestão empresarial, gestão de pessoas, projetos, enfim, tem vários cursos, né, que são ministrados aí nas nossas unidades, né, que são cursos da FGV. A aula terá duração aí de 1 hora, né, mais ou menos. Se o professor quiser se estender um pouquinho mais, não tem problema. E ao final ele vai abrir para as perguntas aí para vocês, tá bom? Desejo a todos aí uma ótima aula e passo aí a palavra ao professor Robson. Muito obrigado, Margarete. É uma relação de amizade, de trabalho, de lealdade, de longa data aqui que a gente tem com a Strong. Eu sou professor dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas desde o século passado, agora a gente pode falar assim, né? Desde 1997. Atuo também como consultor dentro de várias unidades de consultoria da Fundação Getúlio Vargas e desde o ano de 2011 eu venho estudando essa temática mais comportamental, incluindo aí aportes de neurociência. Você pode falar de finanças comportamentais sem neurociência. Essas são as finanças comportamentais mais tradicionais, né? Mais raiz. Agora, desde a virada do século, final da década de 1990 para cá, o avanço da neurociência foi de tal maneira importante e rápido que passou a dar aportes para todas essas áreas comportamentais. De tal maneira que hoje você pode falar, por exemplo, em neurofinanças. Mas neurofinanças nada mais é do que finanças comportamentais com aportes de neurociência. Você pode falar em neuroeconomia, que nada mais é do que a economia comportamental com aportes da neurociência. Mas antes vamos delimitar aqui um pouco a nossa temática. O que significa falar em finanças comportamentais, né? Para quem chegou agora, a Margarete tinha solicitado que vocês se renomeassem, tá? Colocando sobrenome para fins da lista de presença, tá, pessoal? Ainda tem algumas pessoas com número ou só com o prenome. Então, se vocês puderem se renomear aí, seria bastante bom, tá? Muito bem. Qual a ideia de finanças versus finanças comportamentais? É a mesma coisa que economia versus economia comportamental. Desde o final do século XIX até meados do século XX,
Tanto a ciência econômica quanto a disciplina, nas disciplinas da área de finanças, elas se pautaram por estudar decisões racionais. Tem toda uma corrente de economistas, principalmente na Universidade de Chicago, que desenvolveu a teoria da escolha racional, Rational Choice Theories, para quem gosta de ficar falando em inglês, não é o meu caso, tá? Isso significa que a economia e as finanças só se dedicavam a estudar comportamentos de caráter racional. E a racionalidade econômica foi definida como ações movidas pelo alto interesse, na busca do acúmulo de riqueza e fazendo o uso do maior volume possível de informação de maneira isenta. Isenta significa sem emoções. Tá? Então, alto interesse, tá? Busca de riqueza, sempre o maior número possível de informações e de forma isenta ou de forma não emocional. Portanto, se você é vítima de efeito manada, por exemplo, então todo mundo diz que está aplicando em ações. E aí, porque todo mundo diz que está aplicando em ações, porque vai acontecer alguma coisa no mercado de hoje para amanhã, e aquilo você começa a receber mensagens no WhatsApp, você começa a ver postagens em redes sociais, etc., e você se vê meio que obrigado também a investir em ações. A economia tradicional e a teoria tradicional de finanças não tem nada a dizer sobre efeito manada. Ah, professor, mas ele ocorre. Então, essa vertente tradicional da economia e das finanças entregaria você para o psicólogo, para o psiquiatra, para o antropólogo, porque o efeito manada não tem uma explicação racional. Ah, você investiu em ações por quê? Você fez uma projeção de cenários, você ajustou o seu portfólio, risco e retorno. Não, é que assim, houve um rastilho de pólvora, todo mundo dizia que estava investindo em ações porque o preço das ações ia subir, etc. Aí eu falei, não, eu não posso estar de fora. Acontece mais ou menos a mesma coisa quando rola um bolão da Mega Sena, né? Você fica pensando, poxa vida, será que eu vou ser o único a voltar aqui trabalhar na segunda-feira? Vai que o povo ganha, e eu vou ser o único que vou voltar aqui trabalhar? Não, não. Se está todo mundo apostando na Mega Sena, eu estou no bolão também. Agora, se fosse um, dois, não, tudo bem. Com o passar do tempo, economistas e financistas comportamentais começaram a perceber que existia uma pilha de comportamentos, daí o nome, não estritamente racionais e que estavam sendo negligenciados pelos economistas e pelos financistas tradicionais. Mas os economistas e os financistas tradicionais diziam: se a decisão não é racional, ela é caótica. Como é que eu vou estudar uma coisa caótica? E insistiam em deixar aquilo de lado. Houve uma aposta dos economistas e dos financistas comportamentais de que mesmo decisões não estritamente racionais têm um padrão, podem ser estudadas, podem ser previstas e podem ser utilizadas muitas vezes por nós como formas de influenciar o comportamento das outras pessoas ou como forma de compreender algumas escolhas que outras pessoas fazem. Professor, você pode dar um exemplo assim, mais prático? Posso. Estava eu dando uma palestra muito parecida com essa, no ano de 2018, no nosso auditório aqui da 9 de julho, da FGV de São Paulo. E falei tudo que eu vou falar para vocês aqui, né? Não vou dar spoiler ainda não. E bem na minha frente, um sujeito de 30 e poucos anos, terno e gravata, anotava muito o que eu falava. Anotava. Quando surgiu para as perguntas, abriu para as perguntas, ele levantou a mão na vez dele e disse: professor, eu sou gerente de banco do segmento private. Então, os meus clientes são pessoas estudadas e endinheiradas. Agora, tem dois desses meus clientes, um com MBA, um com mestrado, pessoas, portanto, que conhecem a teoria econômica, conhecem a teoria de finanças, e que eles insistem em comprar títulos de capitalização. Nós sabemos que um título de capitalização é um ativo ruim.
Porque o banco que emite esse título, ele se apropria de parte desse recurso e ele coloca o resto para render a uma taxa baixa e você fica ilíquido a maior parte do tempo. Só que você participa de sorteios. Então ele virou para mim e disse assim, professor, como eu faço para esses meus clientes tomarem decisões mais racionais? Veja, ele está preso na ideia de que decisões econômicas e financeiras têm que ser racionais. Eu não sei onde está escrito isso. Nós temos modelos que explicam o processo racional de tomada de decisão. Markowitz, CAPM e tantos outros. Mas você pegar um modelo que explica a decisão racional e dizer que as pessoas têm que se comportar de acordo com aquele modelo, você está invertendo a mão de direção. Você está querendo fazer com que a teoria seja o molde da realidade. Quando deveria ser o contrário. Você deveria ter a realidade e uma teoria que a explicasse. E não uma teoria que você quisesse enquadrar as pessoas na realidade nessa teoria. Eu virei para ele e disse, olha, em primeiro lugar, o dinheiro é deles. Você não pode tirar a legitimidade da tomada de decisão do investidor. O investidor investe como ele bem entender. Deixa eu só tentar reduzir a influência do cachorro do vizinho aqui para você. Você tem que legitimar. O dinheiro é deles, ele faz o que ele quiser. Você pode explicar para ele, dar parâmetros. Não, eu já expliquei, eu já dei parâmetros e eles insistem nisso. Tá? Aí eu falei, esses caras provavelmente curtem a emoção do sorteio. Eles colocam muita grana em título de capitalização? Não, professor, é pouquinho, mas não faz sentido, não tem nada a ver com o perfil deles. Mas, o perfil é deles. Eles curtem, é como fazer uma aposta na loteria semanal. O título de capitalização, ele gosta de ir lá ver, conferir se o sorteio se deu, se não deu. É quase que o lazer financeiro desse cara. No nosso cérebro, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu entrar em neurociência, os processos de expectativa de recompensa, eles não estão associados apenas ao máximo, a melhor alocação entre risco e retorno. Isso pode, para alguns perfis de pessoa, dar um prazer significativo. Mas participar de um sorteio com a esperança de quem sabe ganhar e etc., é algo prazeroso. Se você já jogou na Mega Sena alguma vez, ou qualquer loteria, né? Quando estava bem acumulado, você vai dizer que você nunca sonhou com o prêmio. E o que você faria? Eu costumo gastar o dinheiro antes. Eu já planejo tudo. Nunca ganhei mais do que uma quadra, mas é prazeroso isso. Tá? O sujeito sacudiu a cabeça. E depois ele falou para mim, a sua palestra não foi o que eu esperava. Paciência. Tá? Esse é um cara que claramente inverteu a mão de direção. Ele acha que a teoria tem que formatar o comportamento, enquanto que os comportamentais dizem o comportamento deve dizer para você qual é a teoria que você deve buscar. Então, assim, existe um divisor de águas, existem alguns, né? Mas um divisor de águas importante é um livro da década de 90, do Dan Ariely. Se você procurar no YouTube, tem alguns TEDs dele, né? Dan de Daniel, né? Ariely, com Y, L-Y no final. O livro dele se chama Previsivelmente Irracional. Ele foi um dos primeiros caras que popularizou a ideia de que decisões não estritamente racionais podem ser compreendidas e podem ser modeladas. E é isso que nos interessa aqui, em finanças comportamentais. Então, alguém que aceita um ativo ruim pode estar sendo motivado pela expectativa de recompensa, que é uma coisa tão prazerosa quanto você dizer que ele tem o portfólio ótimo, que ele fez a escolha ótima. E é legítimo isso. O dinheiro é dele, é legítimo isso. Alguns amigos meus financistas radicais, né, estritamente racionais, no passado me diziam, não faz sentido, é irracional no Brasil você ter um imóvel. Porque a taxa de juros real no Brasil sempre foi tão alta, ainda é, sempre foi tão alta, que fazia muito mais sentido você pegar o preço do imóvel e colocar a juros. Você pegava esse rendimento, pagava um aluguel e ainda se apropriava do restante. E você poderia morar tão bem quanto, só que você moraria num imóvel alugado.
Mas espera lá, a satisfação de você morar no que é seu pode ser tão ou mais relevante para alguns perfis de pessoas e famílias do que você saber que está recebendo um rendimento maior do que o valor do aluguel e isso está sobrando e etc. E isso é legítimo. Então, uma outra coisa muito importante das finanças comportamentais, a primeira é: existem decisões não estritamente racionais em finanças que são legítimas. Não tire a legitimidade do dono do dinheiro. Segundo ponto, tá? Existem perfis diferentes de pessoas. E não é apenas porque essa quer correr mais risco e aquela quer correr menos risco. Não. Vocês têm o dono do imóvel, o morador de um imóvel, tá? O morador de um imóvel. Ele tem um perfil patrimonialista e o outro tem um perfil especulativo. Sem nenhum julgamento no especulativo, tá? Não estou dizendo que o especulativo é um jogador e tal, não. Especulativo no bom sentido, tá? O perfil patrimonialista valoriza morar no que é seu. E ele diz que aquele ganho que ele não está tendo por aplicar o dinheiro no mercado financeiro está pago pelo prazer que ele tem de morar no que é seu. E aquele que é mais especulativo, no bom sentido da palavra especulativo, se sente feliz dizendo: eu moro de aluguel, eu tenho que renegociar o contrato de aluguel a cada 2 anos e meio, e essa apurrinhação está paga, porque eu tenho um retorno sobre a aplicação financeira maior do que o preço do aluguel e eu fico feliz com isso. Então, a segunda grande lição de finanças comportamentais é: existe uma grande variabilidade de comportamentos. Eu diria que existem grupos de pessoas mais suscetíveis a alguns fatores, menos suscetíveis a outros fatores. E isso cria uma diversidade muito maior em finanças comportamentais do que nas finanças tradicionais. Onde tudo que você tem é preferências em relação à liquidez, preferências em relação a risco e retorno, e uma vez que você me diz quais são as suas preferências, eu sei qual é a carteira ótima que você vai compor. Finanças comportamentais vai muito além disso. Não nega isso, não. Tá? Mas esse seria um perfil de uma pessoa mais analítica. Uma pessoa menos emotiva, menos afetiva, menos sujeita a essas influências coletivas, por exemplo. Deve haver alguém parecido com o famoso Homo econômicos, que toma decisões individuais, voltadas para o acúmulo de riqueza, isentas, com o máximo de informação. Deve haver, tá? Mas existem outras espécies nessa fauna, digamos assim, de investidores. Mas um outro divisor de águas, então, o livro do Daniel é uma referência para nós, tá? É um livro antigo, mas que marcou uma virada importante, porque o livro dele é um livro de divulgação. Tá? O outro marco importante foi a emergência de um sujeito que morreu ano passado, infelizmente, chamado Daniel Kahneman. O Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2006, sendo psicólogo. Isso foi meio escandaloso na época. Tá? Desde a década de 70, 1976, 77, o Daniel Kahneman vinha publicando alguns artigos em revistas especializadas em psicologia, não em economia. Os financistas e os economistas hardcore, aqueles adeptos da teoria da escolha racional, não leem artigos de psicologia. A Margarete sabe disso. Qual é a diferença entre o médico e o economista? Todo médico acha que é Deus, o economista tem certeza. Você acha que o economista vai perder tempo, o financista vai perder tempo de ler artigos de uma ciência menor chamada psicologia? Tenha paciência. Quem é que estava lendo os artigos do Kahneman e o parceiro dele, o Amos Tversky, né? Os comportamentais. Os economistas comportamentais estavam lendo. Tá? Meio marginalizados ainda à época, tá? Década de 1970. E começaram a dizer: nossa, mas o Kahneman tem contribuições. Então, enquanto o financista tradicional ele abraça o estatístico, ele gosta de probabilidades, ele gosta de distribuições normais, né? Ele gosta de fazer forecast, etc. O financista e o economista comportamentais, eles abraçam o psicólogo. Quando em 2006 o Daniel Kahneman ganha o Prêmio Nobel, aí todas as críticas tiveram que baixar.
todo mundo teve que se convencer de que aquilo era sério. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, na academia tem muito isso, tá? Você vem com uma teoria ousada, uma teoria heterodoxa, etc., você leva pedrada. Pedrada. Aí o sujeito ganha o prêmio Nobel, não, imagina, nunca falei mal dele. Existe uma hipocrisia acadêmica que é significativa. Eu, quando estava na USP, no primeiro ano de faculdade, aluno de primeiro ano da faculdade é animado pra caramba, né? Um amigo meu tinha passado em física, depois ele desistiu do curso. Aí eu encontrei ele nessa universitária e ele falou assim: Robson, tem um prêmio Nobel que vai dar uma palestra no Instituto de Física, você não quer ir lá assistir? Você já esteve perto de um prêmio Nobel do semideus? Eu falei: não. Eu achei legal a experiência. Aí parte do que ele falava em inglês eu entendia, parte eu não entendia, mas tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Quando você está no primeiro ano de faculdade. Aí lá pelas tantas ele está dizendo que ele está estudando alguns comprimentos de onda e a energia de um certo tipo e tal, papapá, e começou um zum zum ali no auditório que eu não estava entendendo. Lá pelas tantas o diretor do Instituto de Física pediu a palavra, virou-se para ele e disse assim: você por acaso está dizendo que vai estudar fantasmas? E todo mundo, todo mundo riu. O cara pegou o microfone e virou para o diretor do Instituto de Física e disse assim: eu sou um prêmio Nobel, eu estudo o que eu quiser. Cara, eu ouvi um sujeito lá no fundão, porque aluno fundão é fogo, né? Dizendo mais ou menos assim, ó. "Oh!" Ele deve ter pensado, chupa, diretor, sabe? Alguma coisa assim. Porque, cara, eu sou prêmio Nobel, disseram que o meu trabalho é relevante, então desculpa, sabe? Depois que você ganhar o seu prêmio Nobel, você me critica. Então, quando o Kahneman ganhou o prêmio Nobel em 2006, tudo mudou muito. E aí, em 2015, o Richard Thaler, outro economista, esse economista mesmo, tá? Comportamental, ganhou o prêmio Nobel também. Aí, finanças comportamentais, economia comportamental está no outro patamar. Vamos dar uma olhada para entender, assim, em poucas palavras, né? O que o Kahneman diz? Qual é a grande contribuição do Kahneman? Você vai encontrar muito do que eu vou falar agora no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é um livro de divulgação do Daniel Kahneman. Em 2022, ele publicou um outro livro, mais ou menos com os mesmos autores, chamado Ruído. Vale a pena também. Tá? Então, muito do que eu vou falar agora, ou você encontra no Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ou você encontra no livro Ruído. Tá? O Kahneman ele veio desenvolvendo isso desde a década de 70. Tá? Quando chegou agora no início do século XXI, isso estava montadinho, direitinho, do jeito que eu vou te mostrar agora. O Kahneman diz o seguinte, ele e o Amos Tversky, mas o Tversky morreu cedo, tá? Diz, olha, nós temos dois sistemas de pensamento. A nossa mente opera de duas formas, elas são paralelas, tá? O sistema 1, e ele chama de sistema 1 mesmo, tá? É o automático. Julgamentos, percepções, opiniões, tomadas de decisão com o sistema 1, inclusive em finanças, elas têm o caráter de serem rápidas, impulsivas, então assim, quando vê você já está fazendo, tá? Associativas, não é que eu fui lá e fiz todas as contas, então não, me parece, isto aqui parece com aquilo, então eu associo, tem um jeitão assim, eu julgo, decido, percebo de maneira associativa, né, com o sistema 1. É menos consciente. Então, se você perguntar o que a pessoa está fazendo, ela tem que parar para pensar e dizer, nossa, nem prestei atenção. E é de baixo consumo de energia. Esse baixo consumo de energia é uma contribuição da neurociência mais recente. Tá? O sistema 2, ele é deliberativo. O sistema 2, ele é mais lento, ele é controlado. Então, eu sei o que estou fazendo e eu posso parar e continuar a qualquer instante. Tá? Seja um julgamento, uma percepção, uma tomada de decisão. Ele é dedutivo, então é lógico. C, então, C, então, C, então. Tá? Ele é mais consciente, só que ele é de alto consumo de energia. Então, vamos à ação financeira mais banal do dia a dia. Pagar um boleto. Tá?
Quando eu vou pagar um boleto, eu uso o sistema 2. Eu pergunto, onde está o boleto? Eu tenho o PDF, está impresso, veio pelo correio, eu tenho que pensar onde ele está, né? Aí eu me levanto para pegar o boleto. Ah, mas aí a minha esposa me chamou. Eu falo, não, parei aqui, eu sei o que eu estou fazendo, vou lá, já volto. É dedutivo, vence hoje. Se eu não pagar, então terá uma multa. É consciente. Se você me perguntar o que eu estou fazendo, eu digo, olha, eu estou acionando o aplicativo do banco para ler o código de barra ou QR Code para pagar o boleto. Só que esse tipo de processo, ele é de alto consumo de energia. E aí nós temos um problema. O cérebro humano, ele é responsável por cerca de 5% da sua massa corporal apenas. Mas ele consome 20 a 25% da energia diária. O cérebro está no limite do consumo de energia. O segundo órgão que mais consome energia é o intestino, para você ter uma ideia. Só que ele tem um movimento, é mecânico, ininterrupto, contínuo. O cérebro humano consome mais energia que o intestino. Se o nosso cérebro consumisse mais energia, a gente teria crises hipoglicêmicas e não deixaríamos descendentes. Então, o que acontece? Tudo que nós podemos e conseguimos deixar para o sistema 1, nós deixamos. Nós rotinizamos a maior parte das nossas ações. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Zoom. O Zoom é a minha plataforma de dar aula online, de fazer reuniões das consultorias. Então, se você me fala, você compartilhou tela, me pergunta como eu compartilhei tela. Eu nem prestei atenção, eu fui direto lá embaixo, eu sei onde está o botão, eu vou e faço. E se você pedir para eu falar o meu CPF enquanto eu compartilho tela, eu falo o CPF e compartilho tela. Porque eu compartilho tela com o sistema 1. E eu me sinto confortável. Agora, na pandemia, quando eu fui jogado para dentro do Zoom, eu tinha que pensar no que eu tinha que fazer. E aquilo me deixava tenso. Então, olha que coisa. Boa parte das escolhas financeiras que as pessoas fazem são escolhas rotineiras. Quando a pessoa percebe, ela está reaplicando no mesmo fundo de investimento. Só que no Internet Banking e no aplicativo do banco, você tem lá o menu inteiro. Essa pessoa não deveria vasculhar todo um menu de opções, saber se ela está diversificando, se não está diversificando, se ela está disposta a correr risco ou não está disposta a correr risco. Ai, que preguiça. Ah, como isso, acionar o sistema 2, cansa muito, a gente acaba tomando muitas decisões com o sistema 1, decisões financeiras com o sistema 1. Isso gera um dos fenômenos que o Daniel Kahneman destacou no trabalho dele. Ele disse assim, o sistema 1, ele é associativo, ele trabalha por pistas. Por exemplo, um motorista experiente. O motorista experiente, ele não pensa em tudo que ele faz ao volante. Ele não tem que dizer, se for um carro de câmbio automático, de câmbio manual, ele não tem que pensar, o carro está roncando, já peguei impulso, vou pisar na embreagem e trocar de marcha. 1, 2 e 3, troquei. Não. O cara está falando com você, o cara está olhando a paisagem, o cara está ouvindo rádio e está trocando marcha. Isso é sistema 1 funcionando. Uma pessoa que está aprendendo a dirigir tem que pensar. Usar o sistema 2. Uma pessoa fluente num idioma, ela muda uma chavinha, ela fala o outro idioma. Ela vira a chavinha e volta a falar português. Uma pessoa não fluente pensa em português e traduz, vamos dizer, para o inglês. E traduz para o inglês. Aí ela fica indo e voltando. Isso é sistema 2. É opressivo, cansa. Você já parou para pensar no marketing de finanças? Existem alguns produtos financeiros que enfatizam rende mais do que a poupança. Cara, por que você tem que dizer que rende mais do que a poupança? Porque a caderneta de poupança está nas entranhas da mente do brasileiro, como um produto de primeira escolha. Porque de tanto a gente usar o sistema 1, a gente cai no que o Kahneman chamava de heurística da ancoragem. Heurística é uma tentativa de entender o mundo com o sistema 1. Heurística é uma tentativa de pegar pistas, assim, alguma coisa no ar.
né? Então, o Kahneman descreve as tomadas de decisão pelo sistema 1 a partir do conceito de heurística. Heurística não é uma coisa dedutiva, lógica, passo a passo, é meio pegar no ar, né? Então, a heurística da ancoragem faz com que a gente, para economizar energia, acabe caindo numa inércia, e essa inércia às vezes é muito grande. A heurística da ancoragem explica muitas vezes por que você segue a profissão dos seus pais. Porque você ouviu falar naquilo desde criança. Você não entende o mundo de outra forma, né? Isso cria uma janela de visão do mundo, também chamado de frame, efeito frame, né? Faz sentido aquilo para você, faz sentido. Muitas pessoas imitam o comportamento dos pais porque aquilo é o que faz sentido, ela está ancorada naquilo. O Kahneman narra no livro dele que ele fez um experimento com alguns alunos de universidade. Ele pegou um peão grande, tipo o Silvio Santos, sabe? E os números iam de 1 a 12. E ele pediu para os alunos fazerem lá uma dinâmica em que tinham que rodar o peão, tinha uma disputa lá entre eles e tal. Mas ele não disse para esses alunos que o peão estava viciado nos números 3 e 9. Então, depois de uns 40 minutos de brincadeira, tinha dado muito 3 e 9, 3 e 9. E ele pedia para os alunos anotarem aqueles números. Depois desses 40 minutos somente, ele aplicou um teste. E o teste tinha algumas perguntas do tipo assim: quantos países africanos já fizeram parte do Conselho de Segurança da ONU? Mas tinha muito 3 e 9. Sabe? Muito 3 e 9. Quantas pessoas, sei lá, negras já foram eleitas senadoras nos Estados Unidos nos últimos 10 anos? 3 e 9, 3 e 9, 3 e 9. Quer dizer, uma certa exposição a um produto financeiro, imagina por décadas, por mais de uma geração, a capacidade que tem de ancoragem. Mas o que você tem que fazer? Você tem que chegar para a pessoa e falar: pô, mas você é muito burra, cara. Por que você está usando, tá optando por uma aplicação financeira dessa natureza? Não, vai devagar. Vai devagar, sabe? Vai pelas beiradas. O cara que está ancorado, vai pelas beiradas. Tem um exemplo em marketing muito bom, né? Se a gente fosse lançar aqui, a Strong fosse lançar uma linha de produtos novo, amido de milho Strong, a embalagem tinha que ser amarelo maisena. Ancoragem no marketing. A Arisco tentou lançar, coisa de uns 20 anos atrás, uma linha de amido de milho com a paleta de cores da Arisco, que era vermelho e branco. O consumidor não enxergava na prateleira do supermercado. Aí a Arisco começou a dar de presentes para as pessoas continuavam não enxergando. Aí fez o teste cego. Mingau com a marca líder que é a maisena, mingau com a marca Arisco. As pessoas provavam e falavam: é igual. Quando mostrava a embalagem e a pessoa provava, a pessoa dizia que o da Arisco tinha um gosto esquisito. Por quê? Porque o nome lembra alho e a paleta de cores lembrava o Marlboro. Quer dizer, quando a gente vai interpretar a realidade com o sistema 1, que é esse sistema automático, a gente interpreta a partir de memórias. Não apenas a partir de números, probabilidades, dotações e coisas do gênero. Então, para uma educação financeira de boa qualidade, a gente tem que reconhecer as nossas próprias ancoragens. Nós temos que reconhecer que nós temos exposição excessiva a certos produtos e a certos hábitos e tendemos a reproduzi-los. É um processo de autoconhecimento mesmo. Tá? Então, uma das primeiras lições de educação financeira com finanças comportamentais é: mapeie os seus hábitos. E digo mais, você ensina o seu cérebro, eu também, tá? Você ensina o seu cérebro a repetir padrões. Eu sou professor da FGV, então vira e mexe, eu estou dormindo em quarto de hotel. Aqui em casa, eu durmo numa cama queen com a minha esposa, do lado esquerdo de quem está de barriga para cima. Adivinha se quando eu vou num hotel eu não faço a mesma coisa? Aí teve um tempo que eu falei assim: eu vou me desancorar desse negócio. Tô cansado disso. Aí eu me punha para dormir do outro lado da cama nos hotéis. Quando eu acordava, eu estava do lado de cá. Ou seja, inconscientemente o meu corpo rolava para o mesmo lado da cama em que eu durmo aqui.
Sabe? Então, assim, uma outra forma de você tentar se libertar da ancoragem, tá, é você desenvolver alguns hábitos que variam os seus padrões. Porque se o cérebro aprender a variar, por exemplo, o caminho que você faz de volta para casa, uma coisa muito simples, tá? Se o cérebro aprender a variar o caminho que faz de volta para casa, se o seu cérebro aprender a variar o lugar da mesa na sua casa onde você se senta, nas aulas presenciais eu falo isso para os alunos. Na aula seguinte, todo mundo mudou de lugar. Tá? E tem aluno que assim falou, professor, eu vou voltar para o meu lugar porque eu não estou conseguindo assistir a aula aqui. Olha o poder da ancoragem, tá? Dessa inércia, tá? Dessa repetição não crítica de uma tomada de decisão. Tá? Então, você vai se ver, muitas vezes, tentando diversificar um portfólio e se sentindo estranho. Tá? Porque você sempre fez igual, você está ancorado. Vou voltar para o meu slide aqui, tá? São 3 as principais heurísticas que o Kahneman nos propôs, né? Nos seus artigos originais. Então, a primeira é essa, da ancoragem. Toda decisão tem como referência implícita ou explícita decisões anteriores. Raramente você está começando do zero. Isso é bom para economizar energia, isso é bom para poupar o sistema 2, mas isso pode gerar uma inércia do ponto de vista da gestão financeira. A segunda heurística é a da disponibilidade. As nossas decisões estão mais influenciadas por acontecimentos mais recentes ou mais próximos. Então, assim, a bolsa caiu e você perdeu dinheiro. Aí você fala assim, eu não quero colocar dinheiro em bolsa durante uns bons anos. Você está traumatizado, se você quiser. Ou então, assim, um amigo meu perdeu um dinheiro quando investiu em imóveis, que foi um horror. Eu nunca vou investir em imóveis. Você percebe que você está abrindo mão de fazer uma análise crítica? Você está apenas impactado por algo que está mais perto de você, no tempo, no espaço, no círculo de pessoas conhecidas. Poxa, se a bolsa teve uma grande queda, tem uma chance significativa de que ela se recupere. Você está deixando para o sistema 1 uma decisão financeira que poderia ser questionada. E a última heurística é da representatividade. O nosso cérebro, ele desde criança, ele evoluiu no sentido de colocar as coisas em categorias. Tá? Ele evoluiu no sentido de identificar expressões, rostos. Então, na heurística da representatividade, que é mais uma forma de funcionamento do sistema 1, a gente atribui uma probabilidade maior do que algo ou alguém pertença a um determinado grupo ou conjunto a partir das características mais evidentes ou mais aparentes. Então, assim, uma pessoa que eu percebo que ela é professor de marketing. Aquele ali é um professor de marketing. Aquele ali é um professor de oratória. Eu espero que seja um show. Agora, não, aquele cara ali é da controladoria. Nossa, eu espero que ele seja minucioso. Mas por quê? Eles são assim na profissão deles. Então, muitas vezes a gente ouve dizer assim, né, renda fixa. Renda fixa, aplicação conservadora. Não, mas espera lá. Dependendo do que eu quero fazer com o meu dinheiro, é muito sensato. Mas porque tem o rótulo renda fixa, eu já encaixo. Não, renda fixa, conservador. Eu faço um julgamento, assim, na vertical. Tá? Multimercado, agressivo, fundo agressivo. Não, mas isso aí vai perder dinheiro. Quem disse que vai perder dinheiro? Você pode ganhar muito dinheiro. Mas esse carimbo que você dá no produto financeiro já evoca um conjunto de lembranças e você vai lá e coloca um carimbo na testa daquele produto financeiro por conta disso. As heurísticas não são boas nem ruins, tá, pessoal? Elas são modos do sistema 1 funcionar. Você pode dizer assim, eu entendo, eu opero assim e eu estou feliz da vida. Lembra do gerente que quis ensinar para o cliente dele como é que aplicava o dinheiro? Então eu não estou aqui para dizer assim, você tem que se desancorar, você tem que se livrar desses traumas, das coisas que acontecem mais perto de você, e você tem que parar de julgar as coisas. Não adianta. Eu vou robotizar você? O que é importante em educação financeira é a gente ter consciência dos modos como a nossa mente opera. E se você está feliz com esses modos, permaneça.
mas tem a autonomia de decisão. Autonomia decisória significa eu sei que eu não estou sendo levado pela corrente. Mas além de falar dessas três principais heurísticas, o Kahneman nos ensinou uma outra coisa. Ele nos ensinou a importância dos vieses cognitivos. A heurística, em geral, ela é uma tentativa de entender o mundo, é uma tentativa de tomar decisões mais rápidas, mais ágeis, a partir de um processo decisório que é um atalho. Muita gente define assim. Heurística é um atalho mental. Se você vai numa cantina, por exemplo, tipo Lelis em São Paulo, se você fosse aplicar as teorias de composição de portfólio, você deveria combinar todas as massas com todos os molhos, com carne ou sem carne, gratinado ou não gratinado, salada de entrada ou não, couvert ou não, sobremesa ou não, vinho ou não. Aí você faz uma combinação de todas essas possibilidades e escolhe a melhor para você. Ninguém faz isso. Esse seria o sistema 2, escolhendo o almoço no Lelis. Como é que você faz? Pelo menos eu faço, né? Como é que você faz? A sugestão do maître, aquele prato que passou fumegando indo para a mesa do lado que eu já estou com fome, não é? Heurísticas, atalhos mentais. Os vieses não. Os vieses, eles realmente, em geral, levam a gente a uma decisão da qual a gente se arrepende depois. Em finanças comportamentais, a gente não diz decisões boas ou ruins, tá? Nem decisões ótimas ou subótimas. A gente diz assim, você está se arrependendo com frequência da decisão tomada? Depois que você avalia com tranquilidade e frieza a decisão tomada, você diz, onde eu estava com a cabeça? Por que eu fiz isso? Esse é o critério. Tá? Mínimo arrependimento. É o critério comportamental para avaliar a qualidade da tomada de decisão. Os vieses, em geral, geram arrependimento. O primeiro viés, muito comum, é o viés do otimismo, excesso de otimismo, às vezes chamado, ou excesso de confiança. É a pessoa que se acredita acima da média. Então, o cara, assim, ele não gosta de fazer seguro. Seguro do carro é um produto financeiro. Por que você não faz seguro do carro? Não, porque eu dirijo bem. Não, porque eu tomo cuidado. Não, porque comigo não acontece. Por que você não vai fazer um hedge cambial? Não vou fazer um hedge cambial porque o dólar não vai subir, não. É a pessoa com excesso de otimismo, excesso de confiança. Há quanto tempo você não faz um check-up? Eu não faço check-up já faz uns 3, 4 anos. Por que você não faz check-up faz uns 3, 4 anos? Não, porque eu me cuido. Sabe? É uma autoavaliação viesada. Excesso de otimismo, excesso de confiança. Por que você está tão exposto com ações no seu portfólio? Não, porque, eu sei escolher ações. O segundo, muito comum também, eu sou muito vítima dele, é o efeito adesão. O efeito adesão é o seguinte: você acha que se tem muita gente fazendo uma escolha, ela está certa. Ao invés de você parar, raciocinar e avaliar, você vê muita gente fazendo e você diz, eu vou fazer também porque só pode estar certo. Não é possível que esteja todo mundo enganado. O efeito adesão é um efeito manada mais lento. O efeito manada é uma explosão. O efeito manada as pessoas param na Avenida Paulista, ficam olhando para cima, é pegadinha, né? Aí você passou por ali, viu todo mundo olhando para cima, você começa a procurar alguma coisa no alto dos prédios também. É mais rápido. Tá? O efeito adesão é assim, poxa, quase todo mundo que eu conheço trocou de carro. Então tá na hora de eu trocar de carro. Será? Não entendi. Quase todo mundo que eu conheço fez plano de previdência. Então eu preciso fazer um plano de previdência também. De onde você tirou isso? Sabe, é um atalho onde você começa a ser pressionado. Isso é uma pressão social. Está todo mundo fazendo. Se eu não estou fazendo, eu estou errado. Não é possível que todo mundo esteja errado. Alguém parou para raciocinar, para fazer. Talvez o primeiro, talvez o segundo. Mas você se sente pressionado pelo coletivo. Efeito adesão. Eu fiz uma viagem com a minha filha o ano passado. Ela terminou o ensino médio no Dante Alighieri. Eu falei, Júlia, você ganhou uma viagem para onde você quiser no mundo. 12 dias você vai viajar. Só tem uma condição, eu vou junto.
Aí, como a gente se dá bem, nós fomos, fizemos a viagem e tal. E na Alemanha tem algumas estações de metrô que são muito profundas. E aí você vê aquela escada rolante enorme, assim. E quando tinha duas escadas para subir, a escada da direita estava cheia, a da esquerda estava vazia. Eu sempre ia na da direita. Porque se todo mundo está na escada da direita, e eles são alemães, ele deve ter alguma coisa errada com a outra. Isso é efeito adesão, é uma pressão social para fazer aquela escolha. Sabe o que acontece? Como em São Paulo também, né? Quando tem uma escada rolante, você quer ficar parado, você fica na direita. E você deixa o pessoal subindo na esquerda, andando. Quando tem duas, a da direita é para o pessoal que está parado e a da esquerda é para quem vai subindo andando. Então, Mas você acha que eu prestava atenção nisso? Você acha que eu via? Eu não via. Eu vi um monte de gente aqui e pouca gente lá. Tá errado. Sabe? É essa pressão social. Tá? E muitas pessoas escolhem produtos por conta disso. Tá? Às vezes, desculpa, às vezes até é uma estratégia de venda de produto financeiro. Mas quase todo mundo que eu conheço aplicou aqui. Quase todo mundo, nas suas condições, fez isso. Você começa a se sentir pressionado. Você anda na rua achando que estão olhando para você porque você não fez um seguro de vida e previdência. Né? O terceiro, muito legal, é o viés de confirmação. No viés de confirmação, você já tomou a decisão, mas você está inseguro. Aí você começa a prestar atenção em quem fez a mesma escolha. Você fala, será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? Poxa vida, será que eu fiz? Lá, o fulano fez também. O ciclano também fez. Quando você quer comprar um carro novo, trocar de carro, você começa a ver esse carro mais frequentemente na rua. Porque você está querendo um conforto, você está querendo dizer assim, eu quero comprar um carro, mas tem tanta gente com esse carro, só que você nunca prestou atenção nisso. Basta você tomar a decisão de que você vai querer comprar um carro novo, você começa a ver esse carro na rua. Casais que têm filho com um olho azul, começa a ver o olho azul nas outras pessoas. Nunca tinha parado para prestar atenção. Mas você está confirmando que aquilo está certo, que aquilo é aquilo mesmo. Tá? Tem gente que usa isso como argumento. A pessoa adquiriu um produto financeiro, mas está insegura. Você fala, não, fulano também tem, ciclano também tem, beltrano também tem. Fica tranquilo. Tá? O efeito adesão é antes, é uma pressão social para fazer. O viés de confirmação eu já fiz, e agora eu procuro pessoas ao meu redor que me dêem um consolo, porque também fizeram. Tá? E o último, muito comum no mercado de ações, é a falácia dos custos irrecuperáveis. A pessoa vem e diz assim, eu não cheguei até aqui para desistir. Isso foi observado muito em cassinos em Las Vegas. A pessoa começava lá no caça-níqueis, né? Aí ela perdeu dinheiro. Ela perdeu dinheiro, ela falou assim, não, mas espera lá, eu não vou desistir agora, a sorte vai virar. Se eu perdi até agora é porque eu vou começar a ganhar. Então, ao invés do sujeito dizer, fechou, eu assumo a perda, esse custo eu não recupero mais, amanhã eu começo do zero. Não, a pessoa começa a dizer, não, eu vou insistir na mesma decisão para recuperar. Ela não reconhece a perda, para tudo e fala, não, eu reconheço a perda, vou embora. E isso se combina com uma outra coisa, chamada de aversão à perda. E aí eu estou já me encaminhando para os finalmente. Aversão à perda é assim, se você nunca teve algo, você diz, olha, isso não é importante, eu posso viver uma vida sem. Mas a partir do momento que você tem, você não quer que tirem de você. Como é que é isso? Aversão à perda. Fizeram um experimento nos Estados Unidos com uma canequinha, que nem essa minha aqui, como se fosse um brinde, tá? Estava tendo lá um ciclo de palestras, aí lá pelas tantas pediram para o pessoal esvaziar o auditório, porque eles iam limpar o auditório. Aí o pessoal ficou no saguão. Aí eles foram lá, passaram uma fita vermelha no meio das cadeiras, dividiram o auditório em dois. E aí pediram para o pessoal voltar. Alguns voltaram pela porta da direita, outros voltaram pela porta da esquerda. O pessoal que voltou pela porta da direita ganhou uma caneca de brinde. E foi lá sentar no seu lugar com a canequinha. Como tinha uma fita vermelha, não se misturava com o outro povo.
O povo que entrou pela porta da esquerda viu o stand de canecas, mas não tinha lá ninguém para distribuir as canecas de brinde. Ficaram só na vontade. Entra um palestrante fake, começa a falar um monte de coisas. Lá pelas tantas, ele para e fala: ó, isto é um experimento de finanças comportamentais. Embaixo da cadeira de vocês tem um post-it e um toquinho de lápis. Vocês que têm a caneca, nós queremos comprar de volta. Anotem aí quanto que você quer, a gente vai dar em dinheiro para recuperar essa caneca de vocês. Vocês que não têm a caneca, se você tiver que comprar a caneca, quanto é que você está disposto a pagar? De repente você compra a caneca do cara do lado. Eles anotaram. Tá? A média de quem tinha caneca e ia ser pago para se desfazer dela foi $25. A média de quem não tinha caneca e tinha que pagar para ter a caneca foi $10. Divide um pelo outro, dá 2,5. No mundo inteiro, em qualquer cultura, em qualquer momento que se faça um experimento semelhante, aquilo que você já tem vale 2,5 vezes a mais do que aquilo que você nunca teve. Pensa no streaming, canal de streaming. Você nunca teve canal de streaming, nunca se interessou. Aí o streaming é liberado para você, a amostra grátis. Aí você começa a maratonar a série. Aí, de repente, acaba o período de amostra grátis. Você fala, cara, eu tenho que assinar o streaming. Tá na nova temporada. O que vai acontecer com o fulaninho? Fala, mas cara, você nunca deu bola para essa série? Então, eu não dei bola para a série, mas agora eu tinha série, não pode tirar de mim. Então, imagina isso, né, como um viés. A versão à perda também é um viés. Então, assim, uma pessoa que nunca teve seguro, ela pode ser resistente a ter seguro. Uma pessoa que ganha uma apólice de seguro, ganha um plano de previdência patrocinado, por exemplo, ela experimenta aquilo. E uma vez que experimenta, se você disser agora você vai ficar sem, ela diz eu prefiro a morte. Isso está por trás do test drive dos carros, isso está por trás do apartamento decorado, isso está por trás de você ganhar upgrade para a classe executiva. Essa viagem que eu fiz com a minha filha deram um upgrade. Eu nunca tinha voado pela British Airlines. Primeira vez. Acho que eles viram, cliente novo, vamos dar upgrade para a classe executiva. Fui e voltei da Europa com classe executiva. Agora eu pergunto a você, como é que eu vivi sem classe executiva até essa altura da minha vida? Sabe, quando eu tive que voltar para a classe econômica, eu me senti totalmente fracassado. Tá? Era isso que a British queria, exatamente isso. Tá? Se você nunca viajou de classe executiva, você, besteira, bobagem, tá bom, vai lá. Vai lá. Tá? Então, do ponto de vista de educação financeira, muitas vezes a gente precisa também romper essas barreiras, romper esses vieses. Tá? Os apostadores lá em Las Vegas, né, eram semelhantes a pessoas que investem em ações. Em ações, muitas vezes, a pessoa ganha, ela multiplica o patrimônio dela. Aí o mercado de ações sobe e desce. Se tem uma coisa que o mercado de ações faz é subir e descer, certo? Aí o mercado de ações desce e ela fala, não, mas espera lá, mas eu quero recuperar aquele máximo ganho. Esse virou a referência dessa pessoa agora. Não, cara, mas pera lá, mesmo perdendo 10, 15%, você ainda dobrou o seu patrimônio do início da sua aplicação financeira. Fala, não, mas isso aí não é passado. Eu tô aqui, eu não vou sair agora, porque se eu sair agora eu perco esses 10, 15%. E aí o mercado desaba e a pessoa perde todo o ganho que ela tinha. Porque ela não aceita dizer, não, eu perdi esse tanto, ok, mas ainda estou no lucro, fecha e sai. Em Las Vegas muita gente era assim. A pessoa deu a sorte grande, aí pegou a grana, começou a jogar tudo de novo, aí começa a perder. Aí ela fala, não, eu não vou sair daqui enquanto a noite não virar, a sorte não virar. É uma combinação desses vieses. Em resumo, e aí a gente vai passar para as perguntas, eu acho muito enriquecedor estudar finanças comportamentais, e os profissionais de finanças hoje têm que saber, por exemplo, as heurísticas do Kahneman. Porque se você vai prestar CPA 10, CPA 20, já é parte obrigatória do programa dessas certificações. E ainda bem que é. Porque senão a gente não entenderia boa parte das escolhas que os agentes econômicos fazem. E que se desviam daquele máximo de racionalidade que vem das teorias mais antigas. Um teorema de Markowitz da vida, um CAPM da vida e assim por diante.
Os comportamentais, eles não desprezam a tomada de decisão racional. Elas só dizem, os comportamentais dizem, existem outros elementos não estritamente racionais envolvidos em toda tomada de decisão. Eu, pessoalmente, sou mais radical. E eu digo, não existe decisão feita em vazio emocional. O seu elemento emocional está sempre presente. Negá-lo é se tornar vítima dele. Então, não existe essa história. Deixe os seus problemas da porta para fora. Que se você é uma pessoa dentro do trabalho e outra pessoa fora do trabalho, você não é racional. Você é esquizofrênico e pode se tornar um serial killer. O princípio básico da inteligência emocional é o reconhecimento do estado emocional para tentar gerenciá-lo. Então, se nós sabemos regra comportamental básica, não vá ao supermercado com fome. Porque fome é um elemento orgânico afetivo. Tá? Fome é um desequilíbrio homeostático que precisa ser corrigido. E toda vez que o organismo está em um desequilíbrio, ele se sente ameaçado. Então, não escolha uma aplicação financeira, não escolha sequer o modelo de carro que você vai comprar, se você tiver numa prevalência, essa palavra é chave para fechar a nossa palestra de hoje. Se você tiver uma prevalência afetiva. Todos nós oscilamos. Todos nós estamos em momentos de mais estresse, menos estresse. Mais elementos afetivos, mais elementos racionais. Predominância, se você quiser, ou prevalência. Se você teve uma discussão da relação até 3 da madrugada, você não é uma pessoa plena para tomar uma decisão sobre uma aplicação financeira no dia seguinte. Você está todo você inteiro está sob estresse. E você vai ter uma lente de estresse sobre os olhos. Você vai ser mais pessimista, vai ser mais conservador, tá? Vai querer mais liquidez. Agora, se você teve uma noite de amor fantástica com o seu parceiro ou parceira, idem. Você estará vendo o mundo com uma lente cor-de-rosa orgástica. E aí você pode gastar mais, ser mais otimista, avaliar pior os riscos. Quem foi que disse que risco é uma coisa que se mede? Eu tenho o riscômetro. Então eu pego o riscômetro, ponho o riscômetro embaixo do braço da pessoa e meço o nível de risco. Isso não existe. Risco é risco percebido. E a percepção se dá sempre com elementos racionais e com elementos não estritamente racionais, afetivos ou emocionais, se você quiser. Então, se nós concordamos que uma pessoa que vai ao supermercado com fome tende a gastar mais do que deveria, uma pessoa sob estresse ou uma pessoa cujo cachorro está tentando lamber a cara da pessoa, que nem a Daniela, essa pessoa está com lentes muito refratárias sobre os olhos. E é possível que depois, quando esse momento de afeto bom ou mal passar, pelo critério das finanças das finanças comportamentais, a pessoa se arrependa depois. Onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquela compra no e-commerce? Você estava agitado, você estava animado. Botaram uma oferta diante de você, um cronômetro em contagem regressiva. Você falou, não, depois a gente resolve. Aí quando vem a fatura do cartão, ela é uma infartura, porque daí você infarta. E pior, quando chega o pacote do e-commerce que você comprou, você fala, que pacote é esse? Que foi que eu comprei 10 dias atrás, que eu não lembro? Aí abre o pacote, é uma alegria. Agora, quando vem a fatura do cartão, é uma tristeza. Porque você estava com uma lente muito refratária diante dos olhos. Essa lente sempre está lá, mas a gente tem que prestar atenção em que lente é essa para eventualmente reduzir o nosso nível de arrependimento pós-decisão. Porque o sistema 1, ele toma decisões muito rápido e toma decisões muito mais associativas, muito menos racionais do que a gente gostaria. Enfim, é muito difícil para mim, Margarete, falar em 1 hora isso tudo. Eu estou acostumado a falar 20 horas sobre esse assunto. Imagino.
Mas agora a gente pode abrir para perguntas. Vamos lá? Pessoal, podem fazer perguntas aí para o professor. Se alguém quiser escrever no chat também, fica à vontade, né? Se ninguém fizer pergunta, a Daniela Miranda vai fazer, porque ela está numa postura interrogativa e ela recebeu lambejos. Então ela está em total condição de me fazer pergunta. Vai ser a primeira. Sim. Quando não tem voluntário, eu escolho o voluntário. Eu vou fazer, ó, professor, ó, para você. Eu, Ah, eu sou a obrigado. canceriana da gema. Hum, Ah, inesquecível. somos cancerianos. É, por isso que eu tô falando isso, né? É muito amor aqui, a Amora em mim. Ela subiu na mesa para me dar um beijo. Ah, querido. É, eu acredito, eu trabalho na parte de finanças, né? E eu acredito também que muita gente acaba se endividando, né? Como você falou lá do pessoal de Las Vegas, mas muita gente acaba se endividando quando tem um projeto, do trabalho, né, da empresa e não se dá conta, que não deu certo. E é muito difícil parar, né? Até porque, de repente, se tiver funcionários, envolve famílias também, né? Mas eu acho que isso tinha que ser ensinado na escola para que para que a pessoa já comece a criar, a crescer com a ciência de que as tomadas de decisões financeiras está ligado, eu acredito, 100% emocional, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. 100% talvez seja um pouco de exagero da nossa parte, mas com um forte componente, com certeza. Tá? Com forte componente. É, a gente aprende muito com os cachorros, tá? Eu tenho duas aqui atrás da porta, estão esperando terminar a aula. Uma das coisas que a gente aprende, e que no nosso cérebro é a mesma coisa, só que nos cães a gente percebe isso muito, são os chamados circuitos de recompensa. Vou compartilhar mais um slide com vocês. Quando você está diante da expectativa de uma coisa boa, existem vários circuitos, tá? Mas num deles, as áreas mais do tronco cerebral, tá? Do nosso encéfalo, produzem uma substância chamada dopamina. E a dopamina dá aquilo que é o cachorro quando chega a visita aqui em casa. Tá? O cachorro fala: visita, visita, é visita, é visita, sabe? E fica assim, ansioso na porta e tal. E quando abre a porta, tem que se atracar com a visita. Quando a dopamina é liberada no nosso cérebro, e os mamíferos são todos assim, a ideia é maximizar a experiência prazerosa. Então a dopamina, ela nos deixa no estado de excitação e ela inibe algumas áreas do cérebro. Uma delas é essa área do sistema límbico que está aqui no meio, e a outra é o pré-frontal que está lá atrás da nossa testa. No sistema límbico, sabe o que a dopamina faz? Reduz o medo. E no pré-frontal, sabe o que faz? Deixa o raciocínio meio lento. Então, a expectativa de recompensa, para que a gente tenha uma boa experiência prazerosa, deixa a gente corajoso e burro. Você já parou para pensar como isso acontece na balada? Na balada, ele ou ela, achando que vai se dar bem, fica corajoso e burro. Sabe? Aí o cara tá aqui achando que a menina tá dando mole para ele. Ela tá olhando pro cara atrás. Ela só tá, caiu na minha. Não, caiu na minha. Aí ele fica corajoso e burro. Aí ele chega na menina, a menina fala: que é isso? Você tá se achando? Quem que você pensa que é? Aí fala: não entendi. Você tava dando maior bandeira, eu não tava dando bandeira coisa nenhuma, sabe? Então, assim, quando a pessoa acha que vai ter um ganho muito grande, ela entra nesse estado de coragem e burrice. Será que é por isso que tanta gente é vítima de golpe? Em que você diz: olha, aposta isso aqui que você vai ganhar um monte, pirâmides e coisas do gênero. Então, se a gente está num estado de grande excitação, a melhor coisa que a gente tem que fazer é suspender a tomada de decisão financeira. Se você está com a pupila dilatada, porque você acha que você vai ter um grande ganho, você não está na condição neuronal adequada para avaliar risco e retorno de uma decisão tomada. Isso é todo um processo de aprendizado, todo um processo de autoconhecimento e de aprendizado. Tá? Então, a emoção está sempre lá, Daniel, mas a gente tem que aprender a gerenciar essa emoção. Renato Formagin, tudo bem com você?
Tudo em ordem, professor, tudo certo. Me faça uma Muito boa aula. pergunta, não Tem, quero nem saber. Quero nem tem Tem saber. uma uma aqui no pergunta chat, aqui, pode aproveitar dela, do então? Bruno Fontana, Pode, né? Então eu vou ler pode. aqui a pergunta do Bruno Fontana, tá bom, Meg? Vou ler aqui. Não, pode ler, por favor. Boa noite, professor. Ótima aula. Muito obrigado por tantas informações relevantes. Finanças comportamentais é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde a internet dá voz a qualquer indivíduo com a ascensão das redes sociais. Gostaria de fazer uma pergunta. Sabemos que o medo do investidor não está na aversão ao risco, e sim na aversão a perdas. Ninguém quer perder dinheiro. O senhor poderia explicar como o indivíduo pode se manter longe dos ruídos de mercado e, principalmente, como saber filtrar as boas informações? Se internando num monastério. Isso aí, se você quer ficar longe do ruído de mercado, e só ter boas informações, você num monastério está em contato com o Senhor o tempo todo. Pode ser cristão, budista, shintoísta, acabou. Tudo que nós podemos fazer, a gente tem que ter uma humildade aqui, tá? É reconhecer ruídos, reconhecer comportamentos impulsivos, não evitá-los. Sabe? A gente tem que trocar um pouco o verbo, faz uma diferença muito grande. Eu estava dando aula de economia comportamental no nosso conveniado aqui de São José dos Campos no sábado. Aí o aluno falou assim: bom, professor, então eu tenho que tomar decisão quando eu tiver com estresse zero? Quando eu tiver com estresse zero, aí eu tomo decisão? Eu falei: não, porque daí você já morreu. Porque a única criatura que está com estresse zero é o defunto. Não existe estresse zero. O cortisol está sempre circulando na nossa corrente sanguínea. Tá? Então, é uma grande verdade. Eu gostei muito do início da observação. A gente tem muito mais aversão à perda do que aversão ao risco. Mas não é que não tem aversão ao risco. Tá? Eu acho que a aversão à perda é muito mais relevante. Então, eu concordo com a afirmação. Tá? Agora, eu tenho que me policiar. E tem uma dica comportamental muito boa nesse sentido, de eu me policiar para eu reduzir a minha tendência a tomar decisões das quais eu me arrependo. O Antônio Damasio é um neurocientista português, professor da Universidade do Sul da Califórnia, e ele tem um livro, tem muitos livros. O livro mais influente dele se chama O Erro de Descartes. Uma das coisas que ele fala nos livros dele, no Erro de Descartes, inclusive, é que a emoção usa o corpo como palco. A emoção é corporal. Na mente tem o sentimento. O sentimento é a vivência da emoção, é a percepção da emoção. Então, assim, se eu estou ansioso, eu posso estar com as mãos suando. Se eu estou agitado, eu estou com um pouco de taquicardia. Se eu levar um susto, o meu ritmo respiratório vai mudar muito. Se eu estou com medo, eu estou sentindo um frio no estômago. São reações orgânicas e corporais que nos indicam que nós estamos numa prevalência afetiva. Então, para eu reduzir isso que está na pergunta, né, ou reduzir o quanto eu estou suscetível a uma tomada de decisão assim, da qual eu vou me arrepender depois, a gente tem que reaprender a fazer a leitura do corpo. E é engraçado como as pessoas estão num nível de estresse, de workaholic tão maluco, que você chega para a pessoa e fala: você está falando alto. A pessoa diz: não estou falando alto. Ela não percebe. Você chega para a pessoa e fala: vamos almoçar? Não, eu quero terminar o relatório. Você não está com fome? Não, não. Quando eu estou focado, eu não sinto fome. Não é verdade. Ela está tirando a atenção do próprio estado emocional e somático. Então, se eu estou numa prevalência afetiva e eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que ter uma estratégia para lidar com isso. Eu chamo alguém e falo: escuta, vem cá, eu estou prestes a fazer tal coisa, o que você acha? Para mim faz todo sentido, porque eu estou com aquela lente diante dos olhos, sabe? E eu desaprendi a ler os sinais do corpo. Mas uma pessoa que não esteja sob o mesmo estresse, de repente vai dizer: você está louco. Você já ponderou isso, isso, isso? Se você está sob estresse, estou dando aula no Zoom, se eu estou sob estresse, eu não acho os botões, eles estão na minha frente, mas eu estou cego, eu não estou enxergando sequer. Né? Então, tem várias estratégias assim, né? A gente assume, na verdade, a existência do ruído, da influência do meio, do estado emocional, adia a decisão, suspende, compartilha, porque assim, a gente costuma dizer, é ver para crer.
Em neurociência, a gente diz, nem vendo a gente pode acreditar. Porque o nosso estado emocional altera a nossa leitura da realidade. Eu vou passar uma lição de casa e a Meg vai fazer. A Meg e o Renato vão fazer. Aí na no próximo evento que vocês estiverem aqui, eles vão contar para a gente se deu certo ou errado, tá? Minha tese. O estado afetivo distorce a percepção da realidade. Você tem certeza que e uma pessoa que não está estressada diz para você que você está louco. Bem, todo mundo fuça o celular antes de dormir. Não diga que você não faz isso, que faz, eu também faço, o Renato faz, todo mundo faz. Então, esta noite, pessoal, o Renato e a Margarete vão fazer o seguinte: banho tomado, pijama favorito vestido, deixa a janela entreaberta, deita na cama e vai entrar no YouTube. Eles vão assistir fase 1, são 2 fases esse experimento, tá? Fase 1, eles vão assistir 3 trailers, só o trailer, tá? Primeiro filme, A Freira. A Freira, sensacional. Vai, Meg, vai. Meg, pelos nossos alunos, Meg. Tá? Segundo, quando as luzes Jesus, se... Hã? Jesus, a freira. A Freira. Segundo, quando as luzes se apagam. Nossa. Ótimo, ótimo. Se apaga a luz, o demônio aparece. Se acende a luz, ele some. E terceiro filme, a, é, encerra com O Exorcista do Papa. Com o Russell Crowe. Esse é de 2023, tá? Aí tá o Renatão e a Meg assim, ó. É voluntário, eles são adultos, aquilo não existe, é celular, não existe. Nessa fase 1, eles vão começar a perceber como o corpo reage. Mesmo que seja algo de ficção, que você sabe que não é verdade, você é adulto e controlado, você pode acabar com aquilo a hora que você quiser. A respiração muda, a sudorese aparece, o batimento cardíaco se altera, você fica com o ouvido aguçado. Você ouve o cachorro latindo a 5 quarteirões da sua casa. Fase 2. Não terminou. Sem acender as luzes de casa, vão até a cozinha tomar um copo d'água. Mas não são racionais? Não são tomadores de decisão segundo os critérios de finanças? Otimizadores de portfólio? Como é que a Meg vai andar até a cozinha? De uma maneira assim, decidida? Não, ela vai assim, ó, assim, o tempo todo. Se a cortina do quarto, quando ela levantar, der uma balangada assim, ela vai rezar para todos os santos. Aí ela chega na cozinha, tremedeira, pupila dilatada. Renato também. Se o gato do vizinho gritar nesse momento, o Renato se urinará inteiro no chão da cozinha da casa. Porque o estado emocional afeta a percepção da realidade. Se num experimento controlado, voluntário, dentro da sua casa, a distorção da realidade acontece, que dirá no dia a dia? Só que no dia a dia você mente e diz: eu sou racional, eu sou profissional, eu deixei os meus problemas da porta para fora. E aí vai sair tomando decisão financeira. Desculpa, a emoção está sempre presente. Tá? E a gente precisa recuperar uma coisa que nós fomos perdendo nas últimas décadas: a capacidade de observarmos as mensagens que o corpo dá sobre os nossos estados afetivos, tá? Para tomada de decisão financeira e não só. Mais pergunta? Tem uma Paula, pergunta aqui. a Adriano Paula, Neves. a Paula Kemi vai fazer uma pergunta para mim depois. Mike, Meg, qual é a pergunta que você tem? Tá. O Adriano Neves colocou: Professor Robson, para organizar nossa decisão, levar em consideração algumas informações de vivências financeiras ou até teoremas, como o Teorema de Zurique, ajudar a alavancar nossa decisão para melhorar nosso acerto de idade? Desculpa, nossa assertividade. Leia todas as teorias, instrua-se da melhor forma possível. Só não se iluda dizendo que você é uma máquina que vai executar o algoritmo do professor fulaninho de tal ou do teorema ciclaninho de tal. A gente tem que entender as teorias de finanças como
os antigos entendiam os deuses. Tem um livro muito legal que é assim: acreditavam os gregos em seus deuses? E o autor, ele levanta a hipótese de que eles não acreditavam nos deuses. Eles achavam que os deuses eram estados emocionais. Então eu fui lá e fiz aquela coisa na força do ódio. Por quê? Porque Marte me inspirou. Não, eu estava movido pelo ódio. Eu estou apaixonado pela fulaninha porque o Cupido me flechou. Não, você está apaixonado pela fulaninha. Então, assim, aquela teoria ela pode servir como um referencial para mim. Eu só não posso acreditar na balela de que eu sou capaz de fazer aquilo sem influência dos elementos emocionais. Se você é capaz de se comportar segundo uma determinada teoria, segundo uma determinada estratégia, você é capaz de fazê-lo apesar dos estados emocionais. Aí, ok. E se aquilo é o seu balizador, se você validou aquilo, você acha que é assim que tem que ser, faça-o a despeito dos seus estados emocionais. Mas só não me diga que os estados emocionais não interferiram naquilo. É só isso. Agora, você pode se pautar pelo o autor que você achar que merece a sua atenção, a sua devoção. Faça isso. Agora, só não se engane. Dizendo, eu farei assim e a emoção não joga nada porque eu sou uma pessoa fria. Não, você não é uma pessoa fria. Você é uma pessoa iludida. É por aí. Mas vale sim, vale a pena, claro que vale. Fala, Paula Akemi. Eu tinha uma grande amiga chamada Akemi. E a gente chamava tanto ela de Akemi Mogi das Cruzes que eu esqueci o primeiro nome dela, o nome brasileiro. Para mim era Akemi. Na verdade, Akemi é um nome japonês muito antigo, muito antigo. Só existe no Brasil, no Japão quase não é mais usado. Eu tinha uma amiga que também se chamava Mini Akiyoshi. Ela falava a mesma coisa, que Mini era um nome tão antigo que no Japão não tinha mais Mini, né? Agora mudou muito, né? Agora ficou mais americanizado. Mas, bem, eu, na verdade, algumas perguntas que eu até tinha, o doutor mesmo, o professor mesmo já respondeu, mas eu adoro esse tipo de aula. Eu trabalho com planejamento financeiro, né? Comecei trabalhando com seguro, trabalho com assessoria de investimentos e a gente vê muito do comportamento humano nas decisões, né? E a cultura também influencia, né, professor? Por exemplo, quando a gente pega a cultura japonesa, por exemplo, é uma cultura que ela fala muito sobre planejamento, sobre já falar de dinheiro com as crianças, né? É algo que é dividido na mesa de jantar, né? Algumas decisões, alguns planejamentos, eu ouvia muito. E até a forma com que a gente enxerga o dinheiro, né? Às vezes a gente cresce com a máxima de, isso eu ouço muito de alguns amigos, que o dinheiro não é bom, né? Ter muito dinheiro corrompe as pessoas, né? Isso são coisas que a gente ouve dos nossos pais, a gente tem que quebrar certos paradigmas, né? Que é muito difícil, é como o professor mesmo falou, é uma questão de autoconhecimento e saber que o dinheiro é bom, né? Desde que você o consiga de uma forma honesta, ou enfim. Mas eu acho que todas as perguntas foram respondidas, eu adorei. Eu acho que faz muito sentido. E quando a gente fala sobre emoção na decisão, a gente vê a entrada de muitos produtos automatizados dentro de renda variável, né? Não é à toa que a gente vê os robôs estão cada vez mais assim em voga por conta da ausência da emoção na tomada de decisão, né? E também é bastante interessante. Isso é algo que a gente vem estudando no escritório, né? Essa automatização cada vez maior das operações e é isso, né? Mas é bem interessante. Você sabe que tem um caos. Eu estudei em Mogi das Cruzes, eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Aí eu tinha um amigo meu chamado Flávio Morimoto. O apelido dele era Flávio Maremoto. Ele era muito agitado. E ele foi para o Japão uma vez e encontrou lá uns primos em terceiro grau. E aí eles estavam andando na rua e tinha uma moeda de 1 ien no chão. 1 ien é mais ou menos US$ 0,01, né? Mais ou menos. E aí o primo japonês agachou para pegar aquela moedinha. E aí o Flávio falou, que é isso, primo? Vai pegar uma moedinha de 1 ien, isso não vale nada. Aí o primo japonês virou para o primo brasileiro e falou assim, quem não guarda um, nunca tem dois. Durante alguns anos eu sabia falar isso em japonês, é que eu esqueci, sabe? Mas aquilo virou um lema, assim, que é a questão cultural, certo?
a cultura japonesa de um país que é o único país que recebeu bombas nucleares na história, e que se reergueu, e do brasileiro, que é uma terra onde se plantando tudo dá e a gente vive em berço esplêndido. É um país de desperdício, no fundo, né? Nós somos um É, país de desperdício até hoje. Então, é, o elemento cultural também formata comportamentos. sim. A minha avó foi um sobrevivente de guerra, né? Minha avó francesa. Porque um lado é japonês, o outro lado é francês. E o lado da minha avó francesa, uma coisa que ela condenava muito era desperdício de alimento, né? Isso, Porque ela passou fome, exatamente. né? Então, isso também influencia, né? Fatos que acontecem aí na vida da gente influencia também nas tomadas de decisão. É muito curioso. Gostei, viu, professor? Que Obrigada. bom, que bom. Meg, mais alguma pergunta? Tem uma do Valmir Real aqui. Ele colocou, acho que até frente àquilo que você já tinha falado na outra pergunta, Sim. ele colocou, então, neste caso, não tomar decisão no senso comum é achar que existe apenas uma verdade absoluta? Essa observação é ótima, tá? É, existe um vício na teoria econômica que contaminou finanças, que é dizer o seguinte: se você não se comporta segundo os modelos, você é uma pessoa irracional. Foi definido, a racionalidade foi definida como comportamento de acordo com os modelos. E isso virou um pouco de senso comum. Tá? Então, assim, como eu disse no caso da pessoa que compra imóvel, não adianta você dizer para ela, mas a taxa de juros real é tão alta que não faz sentido. Você aplica, você paga um bom aluguel e sobra dinheiro e você vai viajar, vai isso, aqui. Quem disse que eu quero viajar? Eu quero morar no que é meu. O senso comum financeiro, de aplicação do modelo do livro-texto, diz que esse cara é irracional. É irracional o escabau, para falar, vamos fazer um versinho aqui. Tá? Eu sou humano. E sendo humano, eu posso valorizar morar no que é meu mais do que o retorno estritamente financeiro. Então, reduzir o comportamento humano ao máximo retorno, é pegar as teorias de finanças como prescritivas, como elas fossem Moisés e os profetas. É tornar a teoria financeira uma moral. E isso é uma distorção assustadora. A teoria financeira não é uma moral, ela é uma descrição de um comportamento racional. Se você quer se aproximar, como eu falei na pergunta anterior, se você quer se aproximar disso enquanto um ideal de comportamento, a escolha é sua, faça. Mas isto não é moral, é escolha. Então, esse senso comum sendo a aplicação estrita dos modelos, como se eu tivesse que ter vergonha porque eu não me comporto segundo aquele modelo, não. Isso é uma inversão de valores. Então, alguém pode perguntar para mim, o que é que você ganha quando você está rolando no tapete com as suas cachorras? Não sei te dizer. E se eu dissesse, você não entenderia. Talvez a Daniela Miranda entendesse porque ela tem cachorro também. Talvez, porque o cachorro é meu, a relação com ela é minha, é outra coisa. Tá? Então, assim, o que nos faz humanos são essas coisas inexplicáveis que nós fazemos. Tá? Agora, é legal ganhar dinheiro, certo? Então, além de coisas inexplicáveis, eu quero também uma carteira com um retorno ótimo. Legal, aí eu estou com você. Aí você tomou uma decisão autônoma, e não delegou a tomada de decisão para um modelo. E não tomou o modelo de uma maneira religiosa, como se aquilo fosse amoral. Não se comportar assim é vergonhoso. Não é vergonhoso. Vergonhoso é você não saber o quão humano a gente ainda deveria ser. Essa é a minha opinião. Professor, eu não sei se ainda dá tempo, mas a Paula me deu aqui um insight com essa onda da inteligência artificial, né? Os chats, enfim. É, Você acredita que isso pode interferir ainda muito mais nas tomadas de decisões? Porque se a pessoa, por exemplo, você nos ensinou isso, então a gente sabe que a gente tem que ter um equilíbrio emocional para uma tomada de decisão. Eu entro lá no chat GPT, por exemplo, e faço a pergunta para que ela entenda o que que eu preciso. E talvez a decisão vai ser mais racional, né? Assim, não a decisão, mas o que ela vai propor. No seu ponto de vista, o quanto a inteligência artificial veio para
não sei se para ajudar ou para atrapalhar, como que é o seu ponto de vista em relação à inteligência artificial? A resposta vem do Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, cientista brasileiro, trabalhou 30 anos nos Estados Unidos no projeto Walk Again, que é desenvolvimento de exoesqueleto que permita pessoas tetraplégicas voltarem a andar, que é uma coisa fantástica. E ele é especialista na interação cérebro-máquina, né? Aí o Elon Musk vai lá, põe um chip na cabeça de alguém, todo mundo fala e não fala do Nicoleles. O Nicoleles, ele diz o seguinte: se você pegasse o ChatGPT e levasse ele para o início do século XIX, ele diria que escravidão é uma coisa boa, necessária. Por quê? Porque o mecanismo hoje da inteligência artificial, essa do ChatGPT, tá? Tem outras, varre o universo do que está publicado na internet. E tem um viés de dizer que o que é comum é o certo, que é um viés de adesão. A gente pode usar a economia comportamental para fazer essa leitura. Então, aquilo que é predominante na pesquisa que o ChatGPT faz, ele me apresenta como sendo correto. Mas não é que ele apresenta como sendo correto. A gente é que está dizendo que é correto. É comum. É comum. Se você voltasse ao ChatGPT nos anos 80 e pedisse para ele fazer piadas, só me dê 10 piadas, seriam sexistas, seriam machistas, homofóbicas, um lixo de piada. Porque nos anos 80 se fazia isso. Então, aquilo que nos é entregue por essa inteligência artificial não é o certo, é o comum. Então, se eu sei que é assim, eu vou fazer o melhor uso. Eu vou dizer o que todos estão dizendo. Ele me dá até a referência bibliográfica. Agora, não pense que isso é mais correto, mais certo ou mais racional. É apenas o comum do que está por aí. Como o Humberto Eco falou, as redes sociais deram voz aos idiotas. Eu posso estar engolindo muita idiotice e muito lixo porque eu parei de pensar. Eu só sei dar script, eu dou script chat GPT, ele me devolve, eu pego aquilo, empacoto e tal, e pá. Então, o senso crítico foi embora, e aquilo que é comum, eu acho que é certo. Tá bom, faz a experiência. Experimento mental. Pede para o chat GPT te dar as 10 melhores piadas em meados dos anos 80. Lixo sexista, racista, lixo, lixo, lixo. Volta no século XIX. Não, a escravidão é natural. A economia não pode viver sem escravos. Século XIX. Então, assim, que tipo de valores a gente está engolindo como se fosse mais racional, melhor? É mais rápido e é o que é comum. Ponto. Se eu sei que é isso, aí eu vou fazer um bom uso. Eu uso o ChatGPT. Acho ótimo. Mas eu sei que aquilo que está me dizendo é o comum. Então, eu uso quando eu preciso do que é comum. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e assistir mais os vídeos do Miguel Nicoleles no YouTube. Recomendo fortemente. Professor, tem mais duas aqui. Acho que uma vai de encontro ao que você acabou de falar, né? Que é a da Graziella. Ela fez o comentário: existe algum estudo ou perspectiva de influência da inteligência artificial nessa tomada de decisão em finanças e investimentos? Não tendo essa influência do comportamento humano, senso comum, estresse da decisão? É o Nicoleles, tá? Mas o Nicoleles ele faz várias aplicações. Então a gente tem que traduzir o Nicoleles para o mundo de finanças. Então, assim, se você perguntar para o ChatGPT a respeito de uma aplicação financeira, ele vai dizer o senso comum. Se esse senso comum, se eu me encaixo nele ou não, ele não sabe. E não tem como saber. Então, tudo que você puder ler do Miguel Nicoleles, aí faça uma decupagem assim para finanças, né? Mas o que me preocupa, e de novo é o Nicoleles falando, é que as pessoas vão começar a se acostumar a não ter senso crítico. Quer dizer, a gente já não presta atenção nos sinais que o corpo dá. A partir do momento que eu abrir mão de ter senso crítico, as áreas cerebrais de senso crítico vão atrofiar. Porque as áreas cerebrais que você não usa atrofiam. Estuda um idioma, por exemplo. Estuda o idioma, até ficar fluente. Aí fica 10 anos sem usar o idioma. Você não volta da mesma forma. Fica atrofiado. Então, assim,
Se você fechar os olhos de uma pessoa durante 15 dias, quando você tirar a venda, ela enxerga tudo embaçado, porque as áreas do hospital estavam sendo desativadas. Então, assim, o que preocupa o Nicoleles, e eu me preocupo porque eu acho ele um cara brilhante, é abrir mão do senso crítico e confundir o comum com o certo. Então, eu tenho um universo de opções financeiras e estão me dizendo que a manada está indo por aqui, aí cria uma justificativa para isso e vai embora. E eu parei de pensar. Então, isso é assustador. Qual é a outra, Meg? Da Érica Nascimento. No caso do Brasil, os níveis de endividamento são um reflexo de baixa renda? Qual o ponto de contato com a economia comportamental? Excelente. Os níveis de endividamento no Brasil são fruto de eu não sei o que vai ser amanhã. Se eu não sei o que vai ser amanhã, eu vou me acabar hoje. Faça um experimento. O Renatão. O mundo vai acabar essa noite, Renatão. 00:01, apocalipse. Nada mais existirá. Para onde você acha que a gente pode ir nessas poucas horas que nos sobram? Não fala. O Renato conhece uns lugares bons para isso se o mundo for acabar. Conhece, ele está na idade disso. Igreja, gente. Estou falando de igreja. Vocês estão pensando o quê? Então, assim, tem dois problemas aqui. O primeiro é assim, eu não sei o que vai ser lá na frente. Eu não tenho uma visão de longo prazo. Tudo muda o tempo todo no mundo, já dizia a música. Então, quer saber? Eu quero aproveitar o aqui e agora. Não existe essa cultura de deixar para a próxima geração, de poupar para daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos tudo mudou. Então, existe falta de educação financeira e uma visão míope de curto prazo em função de o país ser muito instável, terrivelmente instável. Isso favorece as pessoas terem um comportamento eu vou beber até cair porque o mundo vai acabar. Infelizmente, isso é uma realidade, é um reflexo disso. É isso, Maggie? Isso. Maravilha. Alguém perguntou no chat também como é que escrevia Nicoleles, e já foi respondido, Miguel Isso. Nicoleles. Isso aí. Pessoal, eu quero agradecer muito a Strong a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou entusiasta desse tema e sou um parceiro da Strong de longa data. Então, essa hora que eu passei aqui, essa 1h30, tenho certeza que quem mais aproveitou essa 1h30 fui eu, de longe, gente. Obrigado. Obrigada, professor, pela excelente aula aí, todo esse conhecimento, né, que você tem. E como você falou, você é um parceirão nosso aqui, né? E queria agradecer em nome da Strong aí por ter a disponibilidade aí do teu tempo aí para essa aula. Tá? Me chame mais vezes, Poxa, que na vamos medida chamar, do sim, com possível, certeza. eu virei, com certeza. Vamos fazer a nossa lição do dia aí que você deu, né, à noite, e amanhã eu te ligo para te contar como foi. Ótimo, estou curiosíssimo. Você é o Renato. Acho que o Paulo quer falar alguma coisa. Eu só queria agradecer ao professor e, se der tempo de me responder uma perguntinha bem simples. Por favor. A minha formação é na engenharia, então eu vou traduzir para a minha língua, né? Tudo que você me colocou como que interfere na sua decisão, eu chamo de variáveis. São diversas, tá? E quando você tem um conjunto de variáveis tão grande, que influenciam tanto na sua tomada de decisões, a minha pergunta, na sua apresentação, em algum momento, alguém comentou, seria interessante, então, eu pegar uma consultoria, seja ela de uma inteligência artificial, ou seja ela de uma XP da vida aí, por exemplo, né, ou qualquer outra. Só que mesmo sendo assim, mesmo eu escolhendo uma ou outra, por trás disso são seres humanos, né? Então, ou seja, se eu não for influenciado pelo meu estado emocional, contratar uma consultoria, eu serei influenciado pelo estado emocional de pessoas que quase eu nem conheço. Uhum. O que é pior, então?
Eu acho que assim, nós somos seres sociais, nós somos mamíferos primatas. É, Decisões coletivas tendem a ser melhores do que decisões isoladas. então tá bom. Nós somos seres sociais. E toda vez que o ser humano tentou tomar decisões sozinho, muitas vezes endoideceu. Tanto é que a pior punição que pode haver numa prisão é a solitária. Eu tô Ah, quase lá. então, tá, mas está em tempo ainda de eu salvar sua alma. Ah, Obrigado. as decisões coletivas, em geral, elas são de melhor qualidade. Desse Tá. tipo. Eu estou prestes a fazer isso. O que você acha? Para mim é óbvio. A É, pessoa fala, você tá maluco. Ah, hoje eu tenho já alguma assessoria, mas nem toda decisão que eu tomo vai naquilo que eu recebo de informação, né? Algumas eu tomo por minha decisão mesmo. Porque não é só o meu estado emocional, e sim, às vezes, aquilo que eu preciso fazer para atender alguma demanda, alguma necessidade, alguma solicitação de alguém. Então, ou seja, mesmo que eu receba uma informação, não faça isso, né? Mas eu preciso fazer, então eu vou na contramão. Mas hoje, antes era mais, era 90% eu e 10% que eu ouvia. Hoje, nós já podemos dizer que eu estou no 50-50 aí, né? Não, mas veja, toda decisão é solitária. Toda decisão é um ato É, de vontade. Isso é uma lição do existencialismo. A nossa liberdade consiste em estar sozinho no ato de tomar decisões. Mas o processo tem que ser coletivo. é. Ouça todos e faça o que quiser. Esse é o lema. Ouça a todos e faça o que quiser. Mais ou menos por aí, porque eu não estou falando só de investimentos, né? Claro, claro que Eu não. não estou falando só de investimentos. Eu peguei o investimento só para dar um start na conversa, Claro. mas às vezes eu vou tomar decisões que o efeito dela não é para mim, são para outros seres humanos, Não, perfeito. né? Então, e às vezes Especialmente na condição de líder. Não abra mão do poder que no meu a pior caso, coisa que o líder pode fazer, a pior coisa, é abdicar do poder que ele tem. Ele tem que exercer o poder dele. então, Ouça a todos e faça o que quiser. Esse é um lema. se você não fizer, alguém vai te empurrar para você fazer. Exatamente. Se você não exercer o seu poder, alguém o exercerá. Obrigado, Pessoal, mestre. Obrigado pela aula. eu que Parabéns. agradeço. Até a Tchau, tchau. próxima. Até. Bom, Renatinho aqui pessoal, quer só falar quer dar um isso aí. recadinho, professor, rapidinho. Só reforçando aí o convite para todo mundo, né? A semana vai até quinta-feira. Amanhã a gente vai falar então sobre sistema financeiro como um todo, né? Sistema financeiro nacional e mundial, com o professor Carlos de Agostini, tá? Que é especialista aí no assunto, tá? Ele vai falar um pouco Uau! sobre criptocoins, stablecoins, govcoins e o Cara, futuro das moedas, tá? Então, um tema aí se também muito pudesse rico. assistir, se pudesse assistiria. O De Agostini, quando ele toma 2 taças de vinho, ele é um filósofo. Sem vinho, ele é um mestre dos mestres. Então, cara, Imperdível, hein? Então, eu espero vocês aí amanhã, tá? O link também vai para vocês no WhatsApp no e-mail, igual hoje. E conto com vocês aí também. Estaremos lá. Obrigada, gente. Boa noite para todos e mais uma vez, professor, muito obrigada aí pela excelente aula. até Até a próxima. logo, uma boa noite. Uma boa noite para todos.